E eu quero começar a lição de hoje fazendo uma pergunta, e não é uma pergunta retórica, eu quero que você responda, eu quero ter respostas a essa pergunta, para que a gente tenha um norte aqui para o começo, o início da lição dessa manhã. Para você, o que é uma igreja amorosa? Quais as características de uma igreja amorosa para você? Vamos lá, podem começar aí. O que você enxerga que deve existir numa igreja que é amorosa? Quais as características de uma igreja amorosa? Cuidado uns dos outros. O que mais? Faz parte dessa igreja amorosa. Uma igreja calorosa, uma igreja hospitaleira, uma igreja que sabe receber bem os seus visitantes, é uma igreja amorosa. O que mais? Onde nós encontramos aconchego, abrigo, acolhimento, é uma igreja amorosa. O que mais? Quem dá mais? Não são simplesmente mais um número, né? Então, a importância que se dá em relação ao outro, as pessoas são importantes. Inclusive os de fora, que chegam, né, são pessoas importantes, né, são pessoas. O que mais? Que a gente pode acrescentar a esta lista de uma igreja amorosa? Só isso? Sim. Certo. Quase que foi na veia. É o assunto que nós vamos tratar nessa manhã. Essa questão, né, a irmã trouxe ali, de sermos honestos, que os relacionamentos entre nós sejam relacionamentos honestos, sinceros. Irmãos, se tem uma igreja que nós deveríamos ter a liberdade de ser quem nós somos, este lugar se chama Igreja de Jesus. Só que uma coisa é o ideal, e outra coisa bem diferente é o real. No mundo ideal, a igreja seria isso mesmo, uma igreja, um local onde teríamos essa liberdade, poderíamos ter essa liberdade de ser quem nós somos. Mas a realidade mostra que não é bem assim. E dentro deste aspecto, tudo isso que os irmãos falaram, realmente faz parte de componentes de uma igreja amorosa. Mas eu olhando para as Escrituras, eu diria que a principal característica de uma igreja amorosa é a disciplina bíblica na igreja. Mas disciplina é uma coisa que não mostra amor. Me mostra na Bíblia onde está isso. Não, mas disciplina é afastar as pessoas, é jogar as pessoas para longe de nós. Me mostra na Bíblia onde está isso. Estou falando de disciplina bíblica. Não de disciplina do pastor tal, do pastor YX. Estou falando de disciplina bíblica. Há erros na execução da disciplina? Muitos. A gente pode cometer erros na execução da disciplina? Sim, somos seres humanos. Mas nós queremos ir para a palavra de Deus e apresentar que a disciplina
é algo bíblico, ensinado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja, e como dono da igreja, Ele quem dá as diretrizes de como a igreja deve proceder. Então eu quero que você, nesse momento, apague da sua memória todo tipo de preconceito que você já absorveu ao longo dos anos a respeito deste assunto. E eu quero que você abra o seu coração, a sua mente, para ir para a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus de fato falar com você. Para que você seja primeiro honesto consigo mesmo e ser honesto com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus de fato nos ensina acerca deste ensino, deste assunto tão delicado, tão difícil de ser ensinado e ao mesmo tempo de ser executado. Como é doloroso quando chegamos ao ponto como igreja e como pastor de ter que chegar ao ponto da exclusão, porque disciplinas são pontos, são fases, como a gente vai ver aqui. Um dos erros que acontecem muitas vezes é que a disciplina, ou entendem que disciplina está ligado única e exclusivamente à exclusão. Não, disciplina é antes de tudo o que nós vamos estar fazendo nessa manhã, ensino. Este é o sexto ano que eu estou à frente da igreja. Esse é o sexto ano que a gente está aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Há assuntos que ainda não foram tratados nesses 6 anos, porque eu ainda não havia ensinado a igreja sobre este assunto. Então eu quero que os irmãos entendam, a partir do momento em que eu ensinar a igreja absorver este ensino, entender, ter a compreensão bíblica deste assunto, nós como igreja vamos tratar biblicamente os assuntos que precisam ser tratados dentro da igreja. Amém? Que amém fraco. Ninguém está querendo tratar nada, né? É só jogar sujeira para baixo do tapete e vamos que vamos. Porque tratar dá trabalho. Tratar suja, entre aspas, as mãos, mas na verdade não suja, limpa as mãos. Essa é a grande verdade. Então nós queremos olhar para a palavra de Deus e, com a graça de Deus, queremos tratar deste assunto biblicamente. A minha oração é que você, membro dessa igreja, tire qualquer tipo de preconceito que você tenha a respeito desse assunto, ou ensinamentos errados que você teve ao longo dos anos, o entendimento, compreensão talvez errada que você tenha tido ao longo dos anos da sua trajetória cristã, e abra-se para o ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Pai, eu quero te pedir mais uma vez graça. Este assunto que é muitas vezes tão espinhoso, que traz controvérsias até mesmo dentro do nosso meio, ó Pai, eu te peço que o Senhor desembarace, ó Pai, as nossas mentes, nossos corações, para a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós a respeito deste assunto, e que essa igreja seja sempre direcionada exclusivamente pela Tua Palavra, que nós não fiquemos nem aquém e nem além da Tua Palavra, mas que fiquemos de forma equilibrada na Tua Palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então nós estamos dando este curso, né, de membresia, e já tratamos a respeito do assunto da salvação, falamos sobre as ordenanças para a igreja do Senhor Jesus, que são o batismo e a ceia do Senhor, falamos sobre a importância da igreja local, que muitos não dão importância a este assunto, acham que não é importante igreja local. Dentro deste aspecto da importância da igreja local, falamos também sobre o conceito bíblico de membresia, que também é outra coisa que muitos não dão importância, não dão significância e significado ao ser membro de uma igreja. Há uma razão para você ser membro de uma igreja local, e nós já discutimos isso, já mostramos na lição biblicamente o porquê você deve sim ser um membro de igreja local. Não tratar como se isso não fosse importante, não tratar como se fosse um assunto irrelevante para a sua vida, porque não é. E se você não acompanhou, você pode olhar as lições anteriores gravadas lá no YouTube. Agora a gente tem essa
essa bênção, né, da tecnologia, então você pode resgatar lá no YouTube as lições anteriores, desde lá da lição 1 até o momento, né, falamos também sobre os oficiais da igreja, pastores, diáconos, e também falamos sobre o papel, a importância do papel da mulher na igreja e qual o seu papel na igreja. E hoje, então, vamos iniciar este assunto aí que, como eu disse, é espinhoso muitas vezes, é controverso, mas é bíblico. Nós vamos falar então sobre a disciplina bíblica na igreja e eu quero que os irmãos compartilhem conosco aí ao longo da lição. As próximas lições que vamos tratar, disciplinas espirituais, vamos falar sobre a importância da leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, enfim, são disciplinas espirituais importantes para o nosso crescimento espiritual, então vamos tratar sobre isso e finalizando, vamos falar sobre doutrinas fundamentais, né? O que a Bíblia fala a respeito de Jesus, de Deus, né? Em relação ao Espírito Santo, à Trindade, então vamos ver algumas doutrinas fundamentais, ok? Disciplina bíblica na igreja. O que é, ou o que seria então a disciplina bíblica? Em linhas gerais, nós podemos dizer que a disciplina ela é uma das partes do processo de discipulado. Discipulado é ensino da palavra de Deus. E dentro desse processo de discipulado existe também a correção. Eu estou aqui diante de pais e mães. No seu processo de disciplina para com os filhos, há o período de ensino, e dentro do ensino há a correção. É assim ou não é? Os pais estão aqui, estão balançando a cabeça afirmativamente. A disciplina, então, é uma dessas partes desse processo, em que nós corrigimos o pecado e apontamos ao discípulo o melhor caminho. E isso é algo que deve ser feito, e por isso que eu tenho dito que a nossa igreja, ela precisa mudar o jeito de ser igreja, no sentido de que assuntos que podem ser tratados no âmbito pessoal, muitas vezes já são trazidos à luz e causam grandes transtornos. E depois quem se torna o responsável por esses transtornos? É sempre assim, mas faz parte também do ministério pastoral. Mas o que eu quero trazer, o entendimento, a compreensão, é que nós precisamos aprender nos nossos relacionamentos informais, tratar de disciplina. Então é um irmão que vê uma falha, um erro, um pecado no outro, e tem essa liberdade de ir a este irmão, conforme Jesus ensinou. Irmão, olha, o caminho é esse, olha, isso que o irmão está fazendo, isso que a irmã está fazendo, não está de acordo com as Escrituras, não está de acordo com a Bíblia. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, e nós vamos ver daqui a pouco o texto que mostra os passos que Jesus, o Deus da igreja, o dono da igreja, ensinou para a sua igreja. Mas a gente entende já nesse processo aí inicial, que de uma forma geral, disciplina então está relacionada ao discipulado, ao ensino e correção, apontando, né, que há o pecado não pode ser acalentado na vida do crente, ok? O crente, de fato, ele não vive na prática do pecado, não é que ele não peca, ele não vive na prática contumaz do pecado. Quem vive na prática contumaz do pecado é um forte indício de que não é um salvo. Nós lemos aqui, eu fiz questão de ler João 14, que diz que se alguém me ama, Jesus dizendo, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra de Deus? Obedecê-la, viver de acordo com essa palavra. Se alguém ama, vai viver dessa forma. E aí ele conclui, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus está dizendo, ok? Então, nós devemos agir em forma a corrigir o pecado e apontar a este discípulo o melhor caminho, o caminho bíblico, o caminho das Escrituras. Irmão Júlio, começamos cedo hoje, hein? Pastor, é uma experiência que nós passamos aqui na igreja, há um pouco mais de 30 anos atrás, aí tinha um jovem aqui na igreja. Ele se converteu, ele era católico, e ele se converteu no acampamento e começou a participar. Ele era muito assim,
interessado nas coisas de Deus, sabe? Uma pessoa exemplar. A Valquíria conhece muito bem de quem eu vou falar. E aí ele começou a namorar uma jovem aqui da igreja, de uma família mais tradicional aqui da igreja. Tinha pai, a mãe, que há muitos anos estava aqui na igreja. Pessoas respeitavam, o pai pregava de vez em quando. Aí um dia, esse jovem, ele procurou o pastor da época, e ele foi confessar para o pastor que ele tinha tido um momento de intimidade com a namorada dele, mas que ele estava arrependido, ambos estavam arrependidos, e eles queriam consertar a situação, né, diante de Deus. Aí o pastor falou para ele assim: olha, você vai ter que confessar esse pecado diante da igreja. Aí ele ficou meio assim, né, e falou: mas a família dela, o que vai ser dela aqui na igreja? Começou a levantar a questão, né, vai ser algo muito vergonhoso, será que não dá para a gente resolver de um jeito, de uma outra maneira? Não, eu te dou até tal dia para você confessar diante da igreja. E ele não fez. E o pastor foi lá e falou na frente da igreja toda. E aí estourou a família. A família, ele ficou envergonhado, foi embora, a família também foi embora. Foi uma bomba que caiu, né? E envergonhou muito, muito, muito. A partir daí ficou assim aquela situação: será que deveria ter sido assim? Será que não poderia ter sido resolvido de uma outra maneira? Ou teria que ser realmente dessa forma? Com todo esse prejuízo que teve na família, com todo esse processo vergonhoso, não só para a moça, mas para a família, os pais também se colocaram na situação. E a partir daí, eu percebi que algumas situações que aconteceram posteriormente, já não tinha uma disciplina tão rígida, com esse medo também de acontecer algo que viesse a explodir determinadas famílias. Então já tratava de uma maneira mais branda, entendeu? Então acabou ficando, saiu de um extremo talvez para o outro. Então foi uma experiência dividiu muito as opiniões. Alguns acham que não deveria ter sido daquela forma, outros acharam que não, que tinha que ser desse jeito. E aí, exatamente como a gente está tratando desse assunto, acho que essa experiência é bom para a gente conversar, né, sobre o procedimento em situações assim, né, porque foi realmente um prejuízo muito grande para aquela família que saiu daqui envergonhada. Ok. O que eu vou pedir aos irmãos? Primeiro, paciência, para que a gente chegue nos pontos e vocês vão entender claramente este exemplo que foi dado aqui. Ao longo da lição você vai ter as respostas, ok? E um cuidado que eu quero pedir aos irmãos, eu vou usar exemplos práticos, tá? Eu não tenho a história tão grande quanto a maioria dos irmãos aqui com a igreja, então eu vou falar com liberdade de saber que eu não vou estar atingindo ninguém. Então, pedir aos irmãos esta paciência e este cuidado, né, ao expor algum tipo de pergunta, não se preocupe que eu vou tratar disso ao final, vamos fazer estudos de casos que são comumente tratados de forma equivocada, casos que deveriam ser tratados de tal forma e não são, enfim, a gente vai tratar dessa questão. Porque o nosso sentido na aula não é expor ninguém, não é esse o nosso sentido. A gente quer ensinar a igreja, deixar a igreja realmente saudável, que a igreja cresça saudável, e faz parte da vida saudável da igreja a disciplina bíblica. Quer você entenda, quer você não entenda, quer você aceite, quer não aceite, está na Bíblia. Aí você briga com Jesus depois, tá? Mas o que a Bíblia nos ensina é o que a gente vai tratar aqui. Mas já adiantando aí o que o irmão trouxe, há dois textos que são base, né, para este assunto, que é Mateus 18, Jesus dando os passos que devem ser dados para a disciplina, e 1 Coríntios capítulo 5, onde, ao que tudo indica, esses passos já haviam sido dados. E aí Paulo diz como deveria ser conduzida a questão. E ele foi muito taxativo e foi muito polido nas suas palavras.
entrega esse sujeito para Satanás. E Jesus usa a mesma coisa quando ele diz, né, aí ele fala de uma forma talvez mais branda para alguns, mas ele diz que se a pessoa, né, depois de dados os passos, precisa ser excluída, precisa ser desligada e ser tratada como gentil e publicano. E gentil ali não é gentil com L, não é de gentileza. É gentil com O, é alguém que não é do povo judeu. E publicano, quem era o publicano? Era um judeu que cobrava imposto do próprio judeu em nome do Império Romano e ficava com uma porcentagem a mais no seu bolso. Ele pedia a mais. Então, lá o Elvis devia R$300. Aí eu sou lá o publicano, vou lá cobrar o imposto, olha, você está devendo R$500 para o governo. Ou seja, duzentinhos vinha para o bolso do publicano. Então eles eram odiados. Então o que Jesus e Paulo estão dizendo com isso? Que é para considerar essa pessoa que chegou a este ponto extremo de precisar a igreja tomar esta atitude, considerar como alguém não crente. É isso, em outras palavras, tá? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas nessa questão, o que nos direciona, né, nesse quesito? Aí eu vou falar da minha postura, como eu teria procedido. Mateus 18. O que diz Mateus 18? Vamos lá ver o que diz? Porque Mateus 18 e 1 Coríntios 5 tratam de questões diferentes. Jesus está falando do contexto ali pessoal, né, de tratar pessoalmente um tipo de pecado que não se tornou público. Aí Jesus trata dessa forma, esses são os passos. Aí Paulo já está tratando de um assunto que já se tornou público, e portanto, por isso ele disse para tratar daquela maneira. Então vamos lá, Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Aqui já tem um ensinamento fabuloso e que na maioria das vezes não é feito. Veja, se o teu irmão, hoje o Elvis vai ser o meu bode expiatório. E eu vou ser o pecador da jogada. Eu vou e cometo um pecado, algum tipo de pecado, seja ele qual for, contra o Elvis. O texto está dizendo que quem deve ir à busca para tratar? O Elvis! Não, mas eu fui o ofendido. Como que eu vou ir atrás? Para pedir perdão? Isso é um rebaixamento? É o que Jesus ensina. Se o teu irmão pecar contra ti, eu pequei contra o Elvis, como um crente maduro que vai vir até a mim e dizer, irmão, olha, o irmão pisou na bola aqui, nesse sentido, assim, 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 a Bíblia fala assim, sempre, uma coisa que é bem importante isso, gente, sempre vá com as Escrituras, não vá com axologia, para com esse negócio de axologia, não, mas eu acho assim, eu penso assim, tá, e o que Deus pensa sobre isso? Irmão, eu estou vindo aqui, Deus pensa assim sobre este assunto, olha aqui, e mostra claramente aquilo que Deus quer para essa pessoa. Então, Elvis vem até mim. Então vamos lá, continuando aqui. Quer trocar a pilha? Então Elvis, eu pequei contra o Elvis, aí Elvis vai e me repreende, como? Como está aí? Olha o texto lá, repreenda-o em? Como é importante a gente entender, como é importante a importância, vou ser redundante, de termos relacionamentos saudáveis, interpessoais, de realmente
sabermos viver como igreja além do domingo. Porque ser igreja no domingo é fácil. Aqui você vem bonitinho, cheirosinho, com a sua biblinha debaixo do braço, quando traz. Mas e da segunda-feira em diante? Então a igreja precisa ser igreja além do domingo. Então vai dizer, se o teu irmão pecar contra você, vá, repreende-o em particular. Elvis veio a mim e ele mostrou biblicamente que eu estava errado. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Eu ouvi. Poxa, Elvis, você tem razão, me perdoa, meu irmão, realmente a Bíblia diz isso, eu estou errado em relação a Deus, eu me arrependo. Morreu o assunto. Morreu em que sentido? Está tudo bem? Está tudo certo? Não. Aí o Elvis, crente maduro que é, vai fazer um acompanhamento com este crente. Vai andar junto, caminhar junto, para mostrar ou para evidenciar que aquele irmão de fato teve um arrependimento. E isso no âmbito particular, no âmbito de relacionamento pessoal. E aí o texto continua. Mas, se não ouvir, então o Elvis veio, falou com o Eduardo, eu quero que você se exploda, eu vou continuar, eu não estou vendo nada de errado no que eu estou fazendo. Ok, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então você vai, se não houve este reparo, este acerto, você vai então chamar 1 ou 2 pessoas maduras, crentes maduros, para irem com você para tratar este assunto. E aí esses crentes maduros vão chegar lá e, Eduardo, a Bíblia diz isso. O irmão está indo por esta via aqui, por este caminho, mas o caminho que a Bíblia indica, que Jesus indica, é esse aqui. Vamos por aqui? Vamos caminhar junto por aqui? Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te apoiar, nós estamos aqui para te levantar, nós estamos aqui porque nós te amamos. Aí o texto continua. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, aí então exponha a igreja. Veja os passos de Jesus, sempre no âmbito particular. Como foi trazida essa questão à luz, houve lá o relacionamento sexual entre 2 solteiros, que a Bíblia condena, isso é pecado. E aqui Jesus mostra como deve ser tratado esse pecado. Então, e nesse caso, né, a pessoa ainda teve a liberdade, ou se achou em liberdade de procurar diretamente ao pastor. Que é uma coisa muito difícil, diga-se de passagem. Eu vou me expor para o pastor da igreja? Ou é o pastor? E eu estou falando aqui porque eu já tratei casos assim. E foi dessa forma que eu tratei, Mateus 18. E foi mais ou menos parecido, né? A pessoa veio até mim. Falei, nós vamos tratar assim, assim, estão arrependidos? Sim, pediram perdão a Deus? Pediram perdão um para o outro? Vamos tratar, vamos em frente. E para a glória de Deus, você deve estar aí surpreendido. Nossa, já teve esse caso? É. No particular. Ouviu? Ganhou o irmão. Acabou, morreu o assunto. E o tratamento deve ser feito. Se não ouvir, aí sim é que vai levar testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aquela questão seja decidida. Ok? E se não ouvir, se não recusar, aí exponha o assunto à igreja. Ainda há chega neste âmbito, e aí a igreja, como um todo, né, irmão, e aí, acorda para a vida, o que você está fazendo com a sua vida? E se não ouvir, né, se ele se recusar a ouvir também a igreja,
considere-o como gentil e publicano. Ou seja, alguém que quer permanecer na prática do pecado, não pode ter o carimbo de confirmação da igreja que essa pessoa é um crente, que faz parte da mesma comunidade, que comunga da mesma fé. Não quer dizer que aqui tem um bando de santinhos, que aqui à frente é um santão que está falando. Não, somos todos pecadores, mas todos nós devemos viver rumo à santidade. Ou seja, lutar contra o pecado. Quem vive na prática do pecado como se nada tivesse acontecido, não pode fazer parte da comunidade que nós cremos ser a comunidade de Jesus, a comunidade que vive em luta, em guerra contra o pecado. É isso. Então o pastor está dizendo, está afirmando que pessoas que agem assim, então não é salvo. Eu não tenho como afirmar ou desafirmar a salvação de ninguém. Mas Jesus vai dizer em Mateus 18, aquilo que ligares no céu, na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. Ou seja, enquanto a pessoa que está na prática contumaz do pecado, e a Bíblia vai dizer isso, não é desligada, quem vai sofrer, sabe quem é? A igreja. Paulo, quando escreve lá 1 Coríntios, dá um belo de um puxão de orelha na igreja. Como que vocês estão aí se ensoberbecendo, achando que essa igreja é linda, maravilhosa, e estão aceitando um pecado que nem no mundo é aceito? É isso que Paulo chama a atenção. E deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando aqui. Pronto. É isso que Paulo chama a atenção ali. 1 Coríntios 5. Obrigado. Então, os passos. Se o teu irmão pecar, vá em particular. Ele te ouviu? Ele, não, eu estou arrependido. Acabou. Ninguém mais precisa ficar sabendo. É entre você, a pessoa e, obviamente, Deus. Caminhe com essa pessoa. Torne essa pessoa um discípulo seu. Alguém que você vai caminhar junto, orando junto. Olhando para a palavra de Deus e mostrando, olha, esse aqui que é o caminho. Não é abandonar, não é pediu perdão, pronto, tá, tudo certo, vamos, vida que segue. Não. É caminhar juntos, continuar caminhando juntos para que possa ter a quem prestar contas. Quando eu falo aqui muitas vezes essa questão, né, de prestação de contas, ter a quem prestar contas, a igreja é uma comunidade de prestação de contas, sim. Igreja não é um lugar que você vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Se esse é o tipo de igreja que você quer, desculpa entender, mas enquanto eu estiver pastor dessa igreja, acho que você não vai se encaixar muito bem. Não estou mandando ninguém embora da igreja. E talvez depois dessa lição, muitos talvez, eu não quero ficar nessa igreja não. Essa igreja não é amorosa. Não, essa igreja é amorosa e bíblica. Não confunda amor com negligência ao pecado. Não confunda amor com passar a mão no pecado, acalentar o pecado. Não, mas aquele irmão é tão bonitinho, ele é uma bênção na igreja. Opa! Mas se está vivendo em pecado, contumaz, deve ser repreendido. E qualquer irmão ou irmã tem essa liberdade, no contexto pessoal, de ir, eu estou observando tal coisa, irmão, chega aqui, vamos conversar. Não no sentido, como foi falado, de apontar o dedão, de julgamento. Este que é a grande questão da coisa. A gente sempre vai no sentido de julgamento. Porque você fez isso, fez aquilo. Não. Vai realmente no sentido de resgatar esta pessoa. Disciplina tem esse sentido de resgate, de remissão. Só que nós somos tão santos que nós vamos no sentido de, irmã Rose, você nunca que eu faria isso. Cuidado.
aquilo que aconteceu lá com o irmão Salvador, tinha que ser, né? Cuidado. Aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Todos nós somos suscetíveis a escorregões. Então, o nosso olhar não deve ser de julgamento, mas um olhar de remissão, um olhar de perdão, um olhar de resgate daquela pessoa. E aí o caminhar junto faz toda a diferença. Alguém tinha levantado a mão? Sim, irmã Valquíria. Faz umas 2h30 atrás que ela levantou a mão. Eu esqueci qual a pergunta. Ô, pastor, essa situação que você está colocando, eu vejo a Kátia pecando, um exemplo, eu vejo a Kátia pecando, eu vou até ela e falo. Aí ela não me ouve. Eu quero saber se existe uma hierarquia, por exemplo, essas outras testemunhas, obrigatoriamente, um teria que ser o pastor. Eu vou falar por quê. O problema é que eu vou até a Kátia e eu converso com ela. Digamos que eu esteja pecando e fale para ela. Eu, como uma amiga, só que ela também tem uma boa amiga. Aí ela vai falar para a amiga boa dela e assim vai. Aí, quando chega no pastor, todo mundo já está sabendo de uma forma invertida a situação. É aonde você perde esse irmão, óbvio, essa pessoa, né? Você perde porque toda a igreja está sabendo. Às vezes nem o pastor está sabendo e toda a igreja está sabendo. Então, eu queria saber essa hierarquia. Se, por exemplo, eu sei que fulano está pecando. O certo é eu ir até o pastor, que é o líder maior da igreja. É isso que eu queria saber. Entendi. Ok. Aqui o texto fala de uma ou duas testemunhas para você levar junto contigo. Não trata dessa questão de hierarquia. Aí, por uma questão, obviamente, de bom senso, né, a gente pode dizer, por exemplo, e aqui também há o ensinamento que eu falei a respeito quando falamos sobre a liderança na igreja, né, pastor e diácono. Diácono não é simplesmente um mordomo de ceia. Tá? Eu tenho colocado, não coloco a minha mão no fogo, coloco a minha mão no fogo por mim só, mas eu tenho colocado confiança nesse relacionamento com a diretoria da igreja, de forma mais íntima, né, mais próxima, com os diáconos da igreja, que foram, inclusive, eu dei a oportunidade à igreja de escolher uma prerrogativa que caberia a mim. Eu poderia simplesmente dizer, eu quero esse, aquele e aquele. Dei a liberdade da igreja escolher. E a igreja escolheu aqueles que elas, pelo menos no meu entender, são pessoas então que a igreja vem com respeito. Vem como pessoas maduras espiritualmente. Então eu entendo que essa é uma figura que poderia ser buscada nessa questão, até mesmo antes de chegar ao pastor. Pessoa madura, uma pessoa madura na fé. E você vai entender que a pessoa... Eu vou falar com... Vocês sabem que eu gosto de falar a nossa língua, tá? Então eu vou falar a nossa língua. Pessoa que não vai sair por aí tagarelando. Porque é outra coisa. E aqui eu vou abrir aqui. Outra coisa que às vezes acontece nesses 6 anos, nesse período de 6 anos, já aconteceu. De gente que nem é da igreja ficar sabendo de coisa que foi tratado. Que negócio é esse? Aí depois ficou magoadinho, que nem esse negócio de grupo de WhatsApp. Eu não sou da igreja e quero continuar no grupo da igreja. Que negócio é esse? O que tem a ver? É para eu ficar sabendo dos assuntos e que vai ser tratado ali, como a igreja está se conduzindo? E aí do pastor se tirar lá do grupo, né? Coitado do pastor. O pastor não tem amor. O pastor não me ama. É uma questão de lógica, só isso. Tem alguns aí que precisam sair do grupo. Se estiver assistindo, precisa sair do grupo. Ou eu vou ter que... Vai ter esse simancol ou eu vou ter que tirar? Que negócio é esse? Mas vamos lá.
Disciplina bíblica é o assunto. Devemos tratar, buscar pessoas maduras para ir conosco. A Bíblia não diz quem é essa pessoa. Aí a pessoa que vai tratar deve ter esse bom senso. Não, eu quero é o pastor. Ok, o pastor está aqui à disposição. Está disponível para ir. Né? Mas quanto mais puder deixar a coisa ali, conseguir ser tratada ali, a igreja ter essa maturidade. Imagina, irmãos, este é o sonho. Este é o sonho de qualquer pastor. A igreja ter esta maturidade, não de acalentar pecado, mas de tratar o pecado como ele deve ser tratado em fórum íntimo, ali no particular. E resolveu, não precisa alardear. Acabou, morreu o assunto. Né? Então, é isso que eu entendo. Então, a gente tem a liderança eclesiástica, né, que podem ser um auxílio também nessa questão, os diáconos, né, da igreja, e, obviamente, a figura do pastor. Mas qualquer irmão, né, que tenha uma maturidade espiritual pode acompanhar este processo, tá bom? Consegui responder? Tá bom? Então, é o bom senso, obviamente, de cada um, tá bom? Continuando aqui, em termos mais específicos, né, em termos gerais, em linhas gerais, a disciplina é parte desse processo de discipulado, em que faz parte a correção também. Tá? Disciplina tem correção também do pecado, apontando ao discípulo qual é o melhor caminho. Em termos mais específicos e formais, disciplina eclesiástica é o ato de excluir, essa palavra que, nossa, é o ato de excluir um indivíduo da membresia da igreja e da participação à mesa do Senhor. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa está em pecado, vai lá, buscou, não ouviu. Leva testemunhas, não ouviu. Trata-se no âmbito da igreja. Olha, irmãos, a gente precisa tratar o irmão fulano assim, 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 ele está agindo dessa forma e está sendo procurado e tal, e tal. E mesmo assim a pessoa não ouve. O que Jesus diz? Considera como gentil e publicano. O que Jesus está falando? Excluir o indivíduo da membresia da igreja, consequentemente, da participação da ceia do Senhor. Que sentido tem alguém ser excluído? Não é impedido, obviamente, de participar do culto, de cultuar a Deus junto conosco. Mas que sentido tem alguém que não faz parte do contexto da comunidade, foi retirado do contexto da comunidade e comungar da ceia do Senhor? Por isso que sempre antes a gente lê, talvez seja algo enfadonho para muitos, né? Toda a ceia, 1 Coríntios 11. Não é o único texto que fala de ceia, né, de contexto de ceia, mas ali Paulo dá instruções fabulosas a respeito disso. O que estava acontecendo ali é que havia o período lá, ali da chamada festa ágape, a festa do amor, o que nós chamaríamos hoje o junta-panelas. E neste contexto havia a celebração da ceia do Senhor, e os mais abastados estavam esquecendo dos mais pobres, estavam lá se enchendo a cara de vinho, comendo pão à vontade, do bom, do melhor, e os pobres, quando chegavam, cadê minha parte? E Paulo está dizendo, ei, ceia do Senhor é algo comum, é algo comunitário, por isso que, a meu ver, não existe ceia virtual, assim como não existe membro virtual, não existe igreja virtual. Isso, para mim, no meu modo de pensar, não existe. Existe a tecnologia para nos abençoar, para chegar aos lares, mas membro virtual, isso, no meu ponto de vista, não existe. Comunhão é algo pessoal. Isso é comunhão, isso que nós estamos vivendo aqui é comunhão de fato. Estamos em comunhão com os que estão nos acompanhando? Espiritualmente, sim. Estamos em comunhão. Deus é Espírito, Deus nos faz comungar com Ele, da sua graça, da sua misericórdia, mas quando eu estou falando de comunhão um com o outro, eu estou falando de coisa olho no olho.
Isso é comunhão de fato. Então, a disciplina é esse ato de excluir, sim, um indivíduo da membresia da igreja e, consequentemente, da participação na mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Como eu falei, não se trata de proibir que a pessoa frequente os cultos. Simplesmente trata-se da declaração manifesta da igreja que não pode mais apoiar a validade da profissão de fé dessa pessoa. Então, vou usar o meu caso aqui com o Elvis. O Elvis veio até mim, né, eu o ofendi, eu pequei, cometi algum pecado, ou ele presencia eu na prática de algum tipo de pecado e vem até mim. Ô, irmão Eduardo, Deus não se agrada disso, a forma como o irmão está falando, estou aqui com amor, para querer o seu bem, querendo o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? O comportamento do irmão não está adequado ao comportamento de um crente, você não acha? No sentido de ajudar. Aí eu ouvi, de fato, eu tenho que me retratar, eu tenho que andar pelo aquilo que a Bíblia diz, não pelo que eu penso. E aí Elvis oferece esse trabalho, vamos caminhar junto, eu vou estar com você para vencermos juntos esse pecado. Acabou. Não, mas eu continuo, não tem nada de errado, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, não é assim? Eu faço o que eu bem entender, da forma que eu quiser, vivo a minha vida como eu bem entender. Opa, então aí Elvis, com sabedoria, vai chamar uma ou duas pessoas sábias do contexto da igreja, para irem juntos também admoestar esta pessoa. Havendo a reconciliação, havendo o perdão ali, o arrependimento, acabou. A gente vai falar sobre isso, mas a única coisa, irmãos, que leva à exclusão é a falta de arrependimento. É a única coisa que pode levar à exclusão é a falta de arrependimento por um pecado. Porque é demonstração que a gente não pode validar a profissão de fé dessa pessoa. Se ela está em pecado e ela não se arrepende, que profissão de fé é essa? Não, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, Deus é maravilhoso, mas eu não vou sair do pecado. Hã? Quem me ama, disse Jesus, guarda, pratica, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda. Jesus disse, não é o pastor Eduardo que está falando. O pastor Eduardo talvez fale só com mais ênfase, para você entender, para você se chocar mesmo. Para você compreender que pecado não pode fazer parte da igreja. Que pecado é algo sério. E que precisa ser tratado como tal, como pecado. E que você, como igreja de Jesus, tem autoridade dada por Jesus para tratar. A igreja tem esta autoridade dada por Jesus de tratar isso. No âmbito particular e crescendo até ao ponto que não é o ponto que queremos chegar, mas quando não há realmente de fato arrependimento, onde há necessidade então de exclusão, onde a igreja não pode mais validar. Não, espera aí. O Elvis foi até ele. O Elvis chamou o diácono e o irmão lá, X. Eduardo não se arrependeu. Foi levado à igreja, o pastor foi lá para tratar com esse irmão, não houve arrependimento. Não há como a igreja, então, validar a profissão de fé dessa pessoa. À medida que a igreja aceita, né, esse tipo de coisas, quem sofre é a igreja. Porque imagina um grande guarda-chuva espiritual. A igreja está debaixo deste grande guarda-chuva espiritual. E quem continua ligado à igreja, mesmo em pecado, continua com esse resguardo. Por isso que tanto Jesus quanto Paulo vai dizer, exclui.
tira da comunidade. Aí Paulo vai ser mais duro, né? Entrega a Satanás. Só que Paulo trata dessa pessoa como um salvo. Porque vai dizer, entregue a Satanás para que ela sofra no corpo, na carne, para que o espírito seja salvo um dia do Senhor. Então é para o bem da pessoa, não para o mal, como alguns dizem, né? Como alguns tem igreja hoje que não tem disciplina bíblica. Isso para mim é uma igreja sem amor. Para outros podem enxergar, isso é que é igreja, isso é que é igreja amorosa. Então vai para lá e seja feliz. Depois você me conta a história no final. Depois você vem com o rabinho entre as pernas, se você tiver tamanha capacidade de arrependimento e de humilhação, aí vim com o rabinho entre as pernas, o pastor tinha razão. Ai, Senhor, segura a minha língua, para eu não pecar. Sim, pois não. Essa questão que Paulo falou, entrega a Satanás, e que você falou agora, que é para que o corpo sofra aquela consequência, para que a alma venha se salvar, né? Porque eu já vi pessoas dizendo que entregar a Satanás é matar, não aceita nunca mais, entendeu? Tipo assim, vai para o inferno. Não. Entrega a Satanás, vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Este pensamento vem da Igreja Católica. E que muitas igrejas protestantes herdaram isso do catolicismo e têm esse entendimento. Que a partir do momento em que a pessoa é desligada, por isso que eu estou falando para você se tirar preconceitos que você tem, para quando você ouvir a palavra exclusão, como já, nossa, que coisa terrível. Não, Jesus falou disso. Paulo falou disso. Só que usou outros termos. Jesus usou, considera como gentil e publicano. Paulo disse, entrega a Satanás. Nós usamos, vamos excluir. Só isso. Isso é exclusão. Isso é entregar a Satanás. Porque ela sai, então, debaixo da proteção deste grande guarda-chuva espiritual e vai ser sambado pelo diabo. Não é você quer continuar no pecado? Então você não faz parte da comunidade cristã. Você faz parte agora de outra comunidade. Se é isso que você quer viver, então vá viver a sua vida e seja feliz. Nossa, pastor, você é muito duro. É que a gente não entende a Bíblia, é só isso. A gente quer colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não, tem que ser amoroso. E para ser amoroso, eu tenho que passar a mão. Não, mas é só um pecadinho. Não interessa se é pecadinho ou pecadão. Houve arrependimento, não há exclusão. Independente do tamanho do pecado. Mas quando não há arrependimento, não tem como. Alguém olhando nos olhos do pastor, tratando esse assunto. Você olha, mostra na Bíblia, é assim, assim, assim. Vamos nessa? Eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar. Qual é a atitude do pastor? Passar a mãozinha? Então vamos, já que você não consegue largar esse pecado, então vamos, né? Vamos. Não há arrependimento, exclusão. Doloroso chegar nesse momento. Doloroso, é muito doloroso para o pastor chegar num momento de assembleia, e certamente é doloroso para a igreja, tomar essa decisão. Só que é saudável. É saudável para a igreja. Igreja que não tem disciplina, não cresce. Ah, pastor, mas estou vendo um monte de igreja aí crescendo. Estou falando de crescimento, não de inchaço. Estou falando de vida com Deus, estou falando de crescimento espiritual, não de crescimento numérico para ter mais dinheiro na igreja.
Irmãos, louvado seja Deus, eu gosto sempre de reforçar isso, por causa da sua fidelidade para com Deus, por essa igreja ser uma igreja bíblica, todo este tempo, quase 5 anos de pandemia, e Deus, pela sua graça, porque trabalhou no coração de cada servo que serve aqui nessa igreja, nós não passamos um pingo de necessidade e nenhum irmão ficou desamparado. À noite, né, nós teremos aí, o irmão Ezequiel vai trazer uma novidade aí, que, né, junto com o Ministério de Assistência Social, nós estamos implementando, né, na igreja, e ele vai apresentar de forma melhor aí para os irmãos conhecerem, né? Mas a igreja tem sido assistida, os irmãos têm sido assistidos, pessoas de fora da igreja têm sido assistidas. Essa semana, mais uma vez, uma família que não é da igreja foi assistida, uma coisa que a gente nem tem tanta essa cultura na igreja de ajudar da forma que nós ajudamos, mas achamos por bem ajudar. E abençoou a pessoa. Como vai ser a resposta da pessoa a esta bênção? Não sei. Promessas ficam, mas a gente não sabe. Então, essas questões, como eu falei, não se trata de proibir a pessoa ser desligada da membresia, não se trata de proibir. A pessoa foi desligada, não entra, né? E deixar um irmão Ezequiel lá, que é o portão, né? Grandão. Olha, irmão, tal pessoa não entra na igreja. Misericórdia, isso é doutrina de cabeça humana, não da Bíblia. Não tem lugar nenhum na Bíblia que vai falar sobre isso. O irmão Jesuel está 5h30 com a mão levantada. Fala aí, meu irmão. Bom, pastor, eu tenho certeza que a Valquíria, ela sabe a resposta, mas ela é igual eu gosto de fazer as perguntas, porque tem pessoas que não sabem. Né? E, ao meu pensamento, a gente entregar a pessoa a Satanás é muito perigoso. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus na igreja, então a igreja ora por mim, o pastor ora por mim, é todo feito um discipulado comigo, e vai se tirando todos aqueles demônios que querem a minha derrota, que devoram o meu salário, que estão devorando a minha família. Então vai se tirando, vai se limpando. O Espírito Santo de Deus vai limpando a pessoa. Não quer dizer que ela vem e aceita Jesus e no momento ela já, num passe de mágica, ela já é limpa. Não, o Espírito Santo vai trabalhando comigo. Eu sou considerado como um diamante bruto e o Espírito Santo vai trabalhando comigo, vai me limpando. Eu vou recebendo as bênçãos de Deus, vou abençoando as pessoas, mudo o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Então o Espírito Santo vai trabalhando comigo, vai me limpando. Estou sendo uma bênção na igreja. A partir do momento em que eu peco, que eu começo a fazer as coisas erradas, e é feito todo o processo comigo e eu não aceito, e eu prefiro sair da igreja, a partir do momento que eu saio da porta da igreja para fora, infelizmente a palavra de Deus nos diz que os demônios já começam a se apossar da pessoa. Como o pastor diz, a gente fala português claro, eu já meto o pé na jaca, eu já entro no pecado de cara, já começo a me afundar no pecado. E, infelizmente, com essas coisas vêm as consequências. Isso é entregar a pessoa a Satanás. Aí a pessoa fica, Satanás fica com liberdade para começar a agir de novo na pessoa. E não sei se isso está na Bíblia, ainda não vi, mas eu já ouvi falar que quando uma pessoa está na igreja, né, a pessoa está ali sendo abençoada, quando ela sai da igreja, ela fica 7 vezes pior do que ela era antes de vir para a igreja. Então ela começa a piorar a situação dela. Isso aí é entregar a pessoa a Satanás, que é uma coisa muito ruim. E a gente vê que pessoas que hoje saíram da igreja no passado enfrentam dificuldades terríveis, né? Isso é fato, infelizmente. Isso aí a gente tem ouvido, eu tenho ouvido pastores falar também, irmãos falarem aí à frente, né? E a gente vê que é uma coisa terrível a gente ser entregue a Satanás, né? Por quê?
quando aceito Jesus, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E o Satanás fica rodeando a pessoa ao derredor, tentando tragar a pessoa, mas não consegue, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A partir do momento que eu deixo isso tudo de mão, né, e começo a praticar o pecado, infelizmente, não tem como os anjos de Deus ficarem nos protegendo mais. Aí, aquele demônio que fica em derredor se aposta, né? Isso é fato, a gente vê, não preciso pensar muito. E, voltando agora ao assunto do pecado, quando uma pessoa está em pecado na igreja, é a mesma coisa que uma laranja podre dentro de uma caixa de laranjas boas, né? Se aquela laranja não for tirada, tratada, né, cortada aquela parte podre dela para ela voltar para a caixa ali, ela começa estragando outras laranjas, né? E a gente vê que tudo isso é fato e está sendo muito bom o estudo. Paulo fala isso das laranjas, né? Eu saberia isso se fosse fermento. Ele fala sobre o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E as cozinheiras de mão cheia que temos aqui, cozinheiros também de mão cheia que temos aqui, sabe disso. Apenas um pouquinho de fermento faz a massa levedar. Mas a gente vai falar sobre isso mais a semana que vem, com a permissão de Deus, né? Mas dentro desta introdução, já deu para a gente ter uma ideia que é um assunto polêmico, um assunto que traz controvérsias, mas que é bíblico. E se tratado biblicamente, traz bênção para a igreja. Traz saúde para a igreja. Traz saúde para você. Tá? Traz saúde para você, crente. Deixa eu dar aqui meu bom dia aos irmãos que chegaram aqui também. Irmã Ana Prado comentando, eu tenho aprendido muito com você, pastor Eduardo. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Louvado seja Deus. Eu tenho aprendido muito também com os irmãos, né, aqui ao longo deste tempo. Samuca também dando seu bom dia, seja bem-vindo. Então, nós estamos chegando aqui ao final. Então, só para a gente relembrar aqui o que nós tratamos hoje, né? Então, que disciplina é parte do processo de discipulado e dentro deste processo deve existir a correção. Para que uma criança cresça saudável, precisa haver o ensino e a correção, a forma como você vai corrigi-la. Aí é uma coisa particular. Nós corrigimos, então, o pecado, apontamos o melhor caminho. E, em termos mais específicos e diretos, disciplina tem relação também com exclusão, mas seguindo os passos de Jesus. Vá em particular. Resolveu? Morreu. Não resolveu? Leva uma ou duas pessoas com você. Resolveu? Morreu. Não resolveu? A igreja será comunicada. Consequentemente, pastor da igreja ouviu a igreja na pessoa da representatividade do pastor? Amém. Morreu. Lembrando sempre que esse morreu vem acompanhado de um ressuscitamento, de um acompanhamento. Ok? Morreu o assunto. Não ouviu a igreja na representatividade do pastor? Considera-o como gentil e publicano, ou seja, trate como se fosse alguém fora da comunidade, trate como um descrente. E aí entra a questão de que Paulo usa lá, entregue a Satanás. Não tem relação com questão de possessão demoníaca, porque crente, por favor, crente, o salvo em Cristo é selado pelo Espírito Santo, e por isso o inimigo, o diabo, nem sequer lhe toca, diz a palavra de Deus. Não existe possessão demoníaca em crente. Quem é possesso não é crente. Não recebeu o selo do Espírito Santo, não foi regenerado. E aí a gente teria que entrar lá na primeira lição a respeito de salvação, que o que eu creio biblicamente, alguém que é selado, esse selo não cai. Tomou um pouquinho de chuva, caiu o selo, perdeu o selo. Não vejo base bíblica nenhuma para isso. O que existe é o joio no meio do trigo. Sempre houve e sempre haverá.
Eu e você não temos capacidade de distinguir, mas haverá o dia em que essa colheita será feita. E os anjos do céu, eles têm essa capacidade dada por Deus de discernir quem é joio, quem é trigo. O trigo será com a pá, como diz lá Mateus 3, né? Trazida para o celeiro. O joio, com a mesma pá, do mesmo Jesus, será lançada no fogo para ser queimado. É isso que as Escrituras nos ensinam. Então, como eu sempre falo, cuidado ao estudar a Bíblia para olhar para o contexto. Para não, às vezes, fazer aplicações, a gente pode fazer inúmeras aplicações, e muitas vezes aplicações até equivocadas, de difícil compreensão. A gente precisa ver o contexto para fazer uma interpretação correta dos textos da palavra de Deus. Então, entregar a Satanás nada mais é do que mandar a pessoa para o reino que ela está demonstrando fazer parte, o reino de Satanás. O reino de Deus é um lugar de santidade, não de falta de pecado, mas de santificação. À medida que não se demonstra arrependimento, eu estou demonstrando que eu não quero viver uma vida de santificação, portanto, eu não quero viver uma vida de acordo com a vida do reino de Deus. Então, a igreja, que é o reino de Deus, vai desconsiderar essa pessoa como parte do reino de Deus e agora, então, vai viver a sua vida no reino que você quer fazer parte. Simples assim.